Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maite Barcelos e hoje eu vim trazer, sejam muito bem-vindos ao meu canal, e hoje eu vim trazer mais um vídeo de alerta sobre os perigos das redes sociais e a ingenuidade dos adolescentes. O quanto que isso torna os adolescentes uma presa fácil na internet para os predadores que estão ali à procura de pessoas exatamente assim, pessoas jovens e adolescentes com baixa autoestima, com questões, problemas em família, ingênuos, porque eu falando, pesquisando sobre ingenuidade, assistindo esses casos e sabendo, trabalhando com isso, quando você trabalha com saúde mental, você passa a ter um olhar diferente, porque eu falo por mim e por vários colegas profissionais da área, a gente tem um olhar de ver além do porquê que a pessoa se envolve e de perceber as questões daquilo que acontece justamente por essa questão emocional abalada, a dependência emocional, a carência afetiva, a insegurança e todos esses conjuntos levam a uma baixa autoestima. E a baixa autoestima faz com que a gente se sinta inseguro na vida. Então a gente vira uma presa fácil. E principalmente quando isso tem uma ingenuidade, que é uma forma até assim esperada para os adolescentes. Para um homem adulto, para uma mulher adulta, um adolescente, ele é mais vulnerável, né? Não todos, a gente tem tais exceções, enfim. Até porque se o adulto ele é um adulto que é ingênuo e tem baixa autoestima, ele vai ser também ali, ele vai ficar vulnerável até para um adolescente que é mais safo, que tem mais sagacidade ali e tudo. Mas vamos falar de um geral. O geral, o adolescente ele tende a ter uma ingenuidade que faz parte ali da idade. E eu estudando sobre isso me veio essa frase, né, que a ingenuidade é igual a uma presa ferida na floresta para um predador faminto. É muito fácil, né? Então a pessoa ingênua ela é muito fácil para um predador e é isso que ele procura. Ele procura uma presa ferida. Então essas feridas emocionais, essas ausências, aí no caso de hoje eu vou falar da Alicia Kozakiewicz, eu não sei, eu não sei como é que fala, tá? Mas ela, acho que até ela, para simplificar isso, ela é conhecida como Alicia Kozak, que é um nome polonês. A Alicia, ela tem ascendência polonesa, e justamente no dia que ela foi sequestrada, foi no 1º dia de janeiro de 2002, quando tem uma cerimônia polonesa, na cultura polonesa, eles têm uma comemoração diferente para o 1º dia do ano, onde as famílias se reúnem e tudo. E ela estava jantando com a família dela e antes de comer a sobremesa, ela falou que estava com um pouco de dor no estômago, queria subir para o quarto, mas porque ela já tinha a intenção de ir encontrar esse amigo, que ela achou que esse amigo, ele tinha mais ou menos a mesma idade dela, ele falava que tinha 14. A Alicia tinha 13 anos nessa época, quando aconteceu isso com ela. Ela, mais uma vez eu falo da importância da intuição, ela tão novinha, ela teve a intuição, ela fala isso nas entrevistas e no relato dela, se procurar o nome dela você vai ver ali, ela fala que ela sentiu que ela não deveria ir. Ela saiu de casa e deixou até a porta aberta, porque ela já iria voltar, estava nevando, ela morava na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ela sentiu que ela deveria voltar para casa. E quando ela estava voltando, ela fala que ela sentiu alguma coisa, um arrepio, um medo, e alguma coisa que mandava ela voltar para casa. Só que aí ela ouviu alguém chamar o nome dela, e quando ela olhou, quando ela percebeu, ela já estava dentro do carro e um homem muito mais velho
e ameaçando ela, né? Então ela chorando no carro e ele dirigindo. Ela falou que as placas foram passando, passando. Quando ela viu, ela já estava no pedágio. Ela teve uma esperança de pararem o carro porque ela chorava muito no banco do carona, mas não pararam e ela seguiu viagem. Ela foi parar na Virgínia. E o que, que acontece? Ela ficou 4 dias ali sequestrada por esse predador, por esse perturbado, por esse homem perturbado de 30 anos. Perturbação sexual é um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia, principalmente no tráfico humano, um tráfico sexual, né, de mulheres, de meninas novas e tudo, e também tem a questão da pedofilia, que é um problema muito sério também. Esse indivíduo, ele acorrentou ela e deixou ela nua. Ela sofreu agressões sexuais e ele amarrou ela numa coleira e deixava no pé da cama dele. E ainda bem que ele filmava essa atrocidade, porque foi por causa disso que a Alicia foi salva. Porque um homem que assistia essa atrocidade, ele reparou que a Alice era muito novinha e falou: ah, ela é menor de idade. E ele, por um lapso de consciência, graças a Deus, denunciou e o FBI conseguiu resgatar a Alicia. Ela ficou 4 dias, né, com esse troço aí, que não é ser humano, né, é um perturbado, é um demônio, né? E ele deixou ela sem comer durante 3 dias. E no quarto dia, ele alimentou ela. E ela falou que quando ele veio com a comida, ela falou: é hoje que eu vou morrer. Ela sentiu isso. Mas depois ela fala que ela ouviu homens gritando e batendo na porta, aquela confusão. Enfim, ela foi resgatada, a história dela, quem tiver o interesse, a Ju Cassini aqui no YouTube, eu vou deixar a descrição do vídeo da Ju Cassini, que é onde ela relata o caso da Alicia. Tem também, se você colocar o nome aí no Google, vai ter várias matérias sobre a história dela, que é muito importante da gente entender, porque por que eu trouxe também? Por questão de saúde mental. Ela, como todo adolescente, tinha essas questões de baixa autoestima e ela conheceu esse predador na internet. Ela se sentiu querida, amada, como tendo um amigo que se importasse com ela, porque esses predadores, eles falam exatamente aquilo que você quer ouvir. Ela fala que ele sabia os gostos musicais, as coisas que ela gostava, os filmes. Então ele sabia exatamente falar o que ela precisava ouvir, demonstrando um interesse nela. Então ela se sentiu querida, se sentiu vista, tendo uma atenção de que na escola ela não tinha, ela não se sentia bonita, e ela é uma menina bonita, era uma jovem bonita, e hoje ela é uma mulher já de 38 anos, mas assim, essas questões que todos nós passamos na fase da adolescência, que não é uma fase fácil, são questões hormonais, a gente está ali em fase de transformação, a gente fica às vezes um pouco meio esquisito, mas depois a gente fica bonito, né? E vai depender muito, então assim, cada um vai passar de um jeito, não é uma fase fácil, são várias questões emocionais, de feridas emocionais, de tormentas de pensamentos, ebulições, medo de rejeição, uma fase que a gente tem muito medo de rejeição, a gente tem uma necessidade muito grande de pertencer a grupos, isso faz parte do processo do desenvolvimento humano, essa fase de transição, que a gente não é mais criança, mas a gente também não é adulto, a gente não é independente financeiramente, a gente depende dos nossos pais, existe uma rebeldia natural de querer ir para a vida, a fase da sexualidade está se transformando, está trazendo umas questões de que faz parte do desenvolvimento, então é toda uma confusão, né, muito grande dentro de nós, e a fase que é fácil da gente ir na internet e se perder nesse mundo, conhecer um predador, porque justamente esses predadores, eles sabem exatamente o que falar, eles estão ali justamente procurando pessoas que estão com feridas emocionais, pessoas fáceis de serem manipuladas, ingênuas, entendeu? A ingenuidade não é uma virtude, eu sempre falo isso aqui, não é algo bom.
não é uma qualidade, pelo contrário, você ser genuíno é uma coisa, agora ser ingênuo é outro. Ingenuidade te deixa vulnerável, faz com que você não perceba as segundas intenções, te deixa assim à deriva e à mercê dos predadores. Você é uma presa ferida para os predadores. Então, por isso que eu trago aqui a importância de alertar os jovens e os adolescentes dos perigos das redes sociais, com quem eles estão falando, o que eles estão assistindo. A importância dos pais, quem tem que fazer isso são os pais, os tutores, quem é responsável por esses adolescentes, esses jovens. Né? A escola tem a importância de alertar sobre esses casos, sim. No caso da Alicia, a Alicia é uma sobrevivente, ela não ficou com trauma de impedindo de viver e sair de casa e se relacionar, pelo contrário, a Alice ela virou uma palestrante motivacional, defensora da segurança na internet e de pessoas desaparecidas, porque ela passou por isso. Ela foi uma pessoa desaparecida, ela foi sequestrada, ela sumiu da casa dela de noite. Imagina para os pais dela o desespero desses pais, de repente sua filha some. Né? Então, através desse homem que reparou que ela era menor de idade e denunciou, e o FBI já estava procurando a Alicia e conseguiu chegar rapidamente, e o pesadelo dela só durou 4 dias, poderia ter durado muito mais, ou dela realmente acabar morta. Ela não é a primeira e nem a única. Isso é muito comum de acontecer, só que nem todas têm o mesmo destino da Alicia, a maioria morre nesses cativeiros, tá? E são muito exploradas. A Alicia, ela floresceu dentro desse trauma terrível que ela passou. Ela usou até a logoterapia, né? Porque eu não sei se ela usou a logoterapia, mas a logoterapia é exatamente isso, que foi fundada pelo Viktor Frankl, que ele passou por um dos piores campos de concentração, o de Auschwitz, e ele sobreviveu e ele criou a logoterapia, porque ele já era um psicólogo quando ele foi preso e capturado nessa mancha da humanidade, esse momento da história terrível, e ele viu como, ele observou dentro do campo de concentração, ele e as outras pessoas que lá estavam com ele, quem sobrevivia tinha essa força mental, esse propósito de se manter vivo. Ele tinha perdido todo mundo, mas ele manteve essa capacidade humana de sobrevivência quando você tem esse propósito. Então ele fala que não importa o que te aconteceu, e sim o que você vai fazer com aquilo que te aconteceu. Quem que você vai se tornar diante disso, da vida, dos desafios da vida. E ele passou por um desafio terrível, que eu não consigo nem imaginar. Né? Quem já leu o livro dele, sabe que é um livro maravilhoso, esse que eu estou falando, que é um psicólogo no campo de concentração. Eu esqueci, gente, o nome do livro. Eu li esse livro é maravilhoso. Eu tenho esse livro como um método de estudo, mas sempre acontece isso. Quando eu vou falar, na hora que eu estou gravando, eu esqueço o nome do livro, gente. Como assim? Pronto, peguei aqui o livro, Em Busca de Sentido. É exatamente isso. É o sentido que a gente dá para a nossa vida. Eu vou colocar aqui, mas vai aparecer com certeza o contrário. Aqui, ó. Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Viktor Frankl. Quem trabalha com saúde mental e nunca leu esse livro, não sabe os ensinamentos preciosos que tem aqui, né? É um livro maravilhoso, e eu reparei muito isso na forma como a Alicia resolveu encarar a vida. Ela fez daquela atrocidade que aconteceu com ela algo com propósito. E o propósito qual é? Ajudar as pessoas que passam por isso, passaram por isso, e para as pessoas não entrarem nisso, não passarem por isso. Então, como um alerta, ela ajuda bastante, e ela também ajuda as pessoas que passaram pela mesma dor e pelo trauma dela. Então é isso, gente. Eu vim trazer essa história que eu achei importante, né? Aqui.
os perigos das redes sociais e a ingenuidade dos adolescentes, o quanto que a ingenuidade ela não é uma qualidade, não é uma virtude, muito pelo contrário. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome também do livro do Viktor Frankl, eu vou deixar o nome da Alicia, o título do vídeo do canal da Ju Cassini, onde ela conta a história da Alicia, desse processo, do crime que aconteceu com ela. E se você tiver mais interesse, é só digitar o nome da Alicia Kozak no Google, que você vai ver ali vários relatos e entrevistas dela e de toda a sua superação, que graças a Deus terminou com um final feliz, mas muitas não terminam. Eu vou trazer depois aqui o caso de uma outra adolescente, que essa teve um fim muito trágico, que foi muito parecido com a história da Alicia, no sentido de capturar o adolescente pela internet, se fazendo de amigo e pegando toda essa ingenuidade da idade. A mesma idade da Alicia, 13 anos, e também no ano de 2002 é o caso da Casey Wood, que eu vou trazer aqui para abordar também, para trazer como um alerta num próximo vídeo. Muito obrigada. Se você achou que esse conteúdo é relevante, te ajudou, pode ajudar outras pessoas, curta, compartilha o vídeo, se inscreva aqui no canal para me ajudar, para fazer com que o meu canal cresça e que eu possa continuar fazendo esse trabalho de alerta, de ajuda mesmo, para a gente poder fortalecer a humanidade, ajudar os nossos jovens e adolescentes com os perigos das redes sociais, que eu sempre trago aqui sobre o tráfico humano, alertando e trazendo como exemplo o canal da Dani Boggioni, que é um canal que deveria estar aí sendo ensinado nas escolas, passado nas escolas como tema de trabalho, para ser como alerta, porque isso é muito mais recorrente do que a gente imagina. Eu já trouxe o caso de uma menina que quase vendeu o filho dela, né, só que ela não queria vender, ela não sabia onde ela estava se metendo no tráfico de bebês pelo Facebook. E também vou trazer um outro caso de uma menina que foi aliciada, sim, por um traficante, mas para fins de tráfico sexual, traficante humano, né? Para fins de tráfico sexual com proposta de agência de modelo, e que ela foi salva justamente pelo policial que era padrinho dela no embarque. Ela estava indo embarcar. E se essa menina embarca e encontra esse homem, ela jamais veria a família dela de novo. Esse também é outro caso que a Dani Boggioni entrevista a vítima. É um outro vídeo que eu vou fazer, e eu quis trazer hoje a Alicia Kozak, essa mulher que se tornou, essa vítima que superou e se transformou numa pessoa, numa agente de ajuda e alerta, para uma palestrante motivacional para ajudar outras possíveis vítimas ou outras vítimas que passaram pelo pesadelo que ela passou. E mais uma vez eu fiz um vídeo aqui falando sobre a importância da intuição, e a Alicia teve a intuição dela ali, avisou, mas quando ela tentou voltar já era tarde demais. Tá bom? Assim como eu falei do caso do filme A Garota da Caixa, se você não viu, tem aqui no meu canal também sobre a importância da intuição, que quase salvou a vida dela. Eu esqueci o nome tanta gente, mas eu não esqueci o nome do filme, que é o que o filme A Garota da Caixa tem a nos ensinar sobre a importância de ouvir a intuição. Então é isso, gente. Muito obrigada por você que chegou até aqui. Não se esqueça, compartilhe, se inscreva aqui no canal e deixe seu like, porque isso ajuda muito e ajuda também essa informação a chegar ao maior número de pessoas. Muito obrigada e até um próximo vídeo.